Olá, Nagonianos! Resenha de filme, a gente já começa junho cheio de coisa boa. Uma novidade da Netflix, tá aí, a galera tá falando, uma série super forte, que fala muito e a gente vem trazer pra vocês Olhos que Condenam. Vamos lá? É isso. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre a... Então, pessoal, no filme de hoje a gente vai trazer pra vocês a resenha da série Olhos que Condenam. Ela tá na Netflix desde 31 de maio desse ano. Né, um filme dirigido por uma mulher, que já é uma coisa e tem muito Oprah top. também, É uma mulher, muito maravilhoso. O elenco, na verdade, é muito bom, né? Sim, a história em si é uma história muito forte. Se a gente pode dizer que ela é boa, é complicado dizer se a história é boa. É uma história forte e que precisa ser dita, né? Mas a história do filme Olhos que Condenam conta a história sobre os 5 do Central Park. 5 jovens negros do Harlem que foram acusados injustamente por um estupro. E que é uma série muito foda, gente. Eu já digo isso pra vocês, assim, de começo. Você tem que estar, assim, realmente... assistir, porque... tem que ir preparado, tem que pra aguentar, né? Eu já tinha ouvido algumas coisas e realmente eu achei ela bem forte mesmo, assim, de verdade. Quando você vai assistir a série... Eu assisti a série sem ter escutado nenhum comentário. Então eu fui realmente Alice, sem saber do que se tratava. Eu imaginava que a vertente era puxada para nós. Sim. Mas eu fui sem ler, sem assistir, sem nada. E, a princípio, eu me vi no dilema. De tipo, poxa, é um caso de estupro. Uma mulher foi brutalmente violentada aqui. Tem realmente que ter justiça. Mas tem tudo nesse meio do caminho. Menos justiça. Justiça exatamente. foi a única coisa que não teve. E nenhuma perspectiva. Nem pra mulher que foi violentada. Nem pros meninos que foram acusados. Nem pras mães. Nada. Não tem justiça na série. O problema, na verdade, é que ela sempre coloca a mulher, ela sempre fala assim, não, mas e a mulher? A gente tem que fazer justiça por ela, porque até ela tá numa das conversas, a mulher fala, mas assim, não tem muita prova, o que você tá, sabe, como que você vai avançar nisso? Ela assim, mas a gente tem que procurar justiça pra mulher, não importa que não sei o quê. Tá, então você quer dizer que você vai fazer justiça pro outro, fazendo justiça pra outra pessoa? Sim. Não significa que a mulher não importa e tal, mas você tem que fazer a verdadeira justiça, né? Procurar os verdadeiros culpados, não simplesmente pegar crianças inocentes ali. Com certeza. Sabe? Porque quando você fala de justiça, você coloca nessa base, justiça pra mulher. E justiça pra 5 pessoas. Então você desmerece 5 vidas negras em prol de uma vida branca, uma mulher branca. Sabe, é uma mulher, a gente precisa pontuar, porque, como a Agnes falou, ela sofreu muito ali. Óbvio, e a gente não tá dizendo que não, né? não deveria haver nenhuma investigação, mas deveria haver uma investigação real. Na verdade, correta, até pra valer a vida dela, Sim. deveria haver uma investigação real. Não é tapar buraco. Só pra gente, acho que a gente se empolgou, já começou falando, mas o que aconteceu foi isso. Teve esse crime de uma mulher, uma corredora, Sim. foi brutalmente estuprada, né? Enfim, ela foi deixada pra morrer. Ela foi deixada mesmo. pra morrer. Só que não foi só o caso dela. Já era uma sequência de casos como esse e eles tinham um padrão, seguiam um certo padrão. E nessa mesma noite que aconteceu isso, alguns jovens negros, eles saíram, foram dar... É tipo um rolezinho que aconteceu aqui por um tempo. Eles saíram para poder... Enfim, são jovens negros correndo, alguns faziam baderna, como tem, outros não. Enfim, aconteceu isso, a polícia foi contactada de que havia esse grupo de jovens negros fazendo baderna no Central Park. Bom, a polícia só escutou a parte de haviam jovens negros no Central Park. E foram atrás disso. Pegaram quem estava pela frente, não quiseram saber a identificação, não quiseram saber por que estava ali, se estava envolvido, se tinha feito alguma coisa, nem a idade. Só pegaram os meninos, violentaram quem eles precisavam violentar para poder levar à delegacia. E aí, nesse mesmo quadro, aconteceu o espancamento, aconteceu o roubo, em pontos separados, com pessoas distintas. Não exatamente pessoas que estavam naquele grupo, mas aconteceu. E a polícia estava com jovens negros que eles podiam culpar. Que estavam jovens que eram nervosos, tinham 14, o mais velho tinha 16 anos e o mais novo 14. Estavam sem os pais, sem autorização, estavam com fome, enfim. Só queria ir pra casa, né? Com certeza. E quando eles escutavam casa, vamos fazer um acordo,
Era o que eles, era só né? o que eles queriam. Exatamente. Você pensa muito na vertente psicológica mesmo que foi feita, né? Você mexe com o psicológico de uma pessoa. Se você me disser que fulano e fulano estavam fazendo alguma coisa, você não conhece fulano, você não sabe nem quem foi. E detalhe, eles nem se conheciam, né? Tipo, eles tinham que falar o nome de um do outro. Foi um Você vai pra sorteio casa. mesmo. Tem a questão também da inocência no sentido de não entender a questão das leis, se você contar que você tá, eu testemunhei um estupro. Vou pra casa, vão me deixar livre porque eu disse que testemunhei. Sabe? Acho que a gente nem sabia o que era isso. É isso, vou pra casa, vão me dizer que eu testemunhei. Tem muito também da inocência de todo um conjunto, toda a pressão psicológica que é a polícia sobre o menino negro, sobre o jovem negro, o medo que já vinha. A gente tá falando de uma cena, o caso aconteceu em 19 de abril de 89, então assim, nos Estados Unidos, já havia um processo, né? A gente já sabe da questão policial até hoje, lá, aqui também no Brasil. Então havia um receio já, tanto que tem a parte do pai, o pai de Tom, se eu não me engano, que tem a briga e tal, ele até fala, forte, muito forte sobre isso. Você tem que dizer o que eles querem que você diga, porque eles colocam eles colocam as armas, eles colocam a gente nas situações, e você vai dizer o quê? Eles precisavam ali realmente de uma justiça. Eles estavam na verdade de justificar tudo aquilo, né? Porque eles não tinham provas concretas do crime. Então eles precisavam que aqueles jovens dissessem pra eles terem pelo menos alguma acusação, né? Pra poder dizer, olha, beleza, a gente não tem as provas, mas a gente tem os vídeos, eles estão confessando aqui. Então eles eram obrigados a falar um nome do outro, mesmo sem se conhecer, pra poder tentar justificar, né? O que não tinha muita justificativa, né? Porque não tinha acontecido nada, né? Exatamente. E você vai assistindo aquilo, te dá uma apreensão, porque eu penso, se chegarem pra mim e falar, a Alice disse que você cometeu um crime, eu vou ficar, meu Deus, se a Alice disse que eu cometi um crime, eu nem conheço a Alice, duvidar foi ela. Sei lá, eu ia querer acusar a Alice, eu não conheço a Alice, ela tá me acusando, eu vou dizer que foi ela. Nunca nem me viu. Exatamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Tanto que quando eles se reúnem em uma sala e a ficha cai... É muito foda, velho. E aí a ficha cai também de que muito se for. Não tem assim. Se for aconteceu. Porque, gente, é despreparo mesmo. E o conhecimento psicológico de quem vem de lá, que naquele caso eram os investigadores, eles já sabiam como mexer as peças. Sim, já sabiam. Já sabiam como mexer, o que dizer para aquelas pessoas. Então é bem difícil. Ali é o marco, né, da série, e aí ela depois se destrincha tanto no julgamento, que é uma parte também bem complexa. E durou 2 anos, dá pra perceber pela fala dos personagens que durou 2 anos, porque ela fala, eu passei esses últimos 2 anos sem dormir, Então dá pra perceber que é um processo longo. Um processo longo até o Alguns julgamento. passam em liberdade condicional, né, porque pagam a fiança, outros passam esses 2 anos até os 2 anos na cadeia mesmo. Exatamente. Até o julgamento. E é muito ruim saber que é uma história real. Sim. Saber que realmente aconteceu. Joga o questionamento de por que Trump tá onde tá. Entendeu? Porque ele investiu $85 mil para poder pedir a pena de morte para esses rapazes. Eles não tinham prova, não tinha nada que incriminasse eles. Só dava para perceber rastro de uma pessoa, um DNA. E ainda assim não batia com nenhum deles. Era inconclusivo, né? Exatamente. E ele pediu a pena de morte para essas 5 pessoas, colocou o endereço, o nome delas no jornal, ele pagou $85 mil em 1989. Sim. Ele já vem causando há muito tempo, né? Interessante que a gente fala isso, porque a gente está em 2019, a gente vê todos os transtornos que é a presidência dele, né? Mas assim, ele já tá há muito tempo causando esse tipo de coisa. Me lembra muito tempo, desculpa não lembrar Bolsonaro lá em vídeos de roda de não sei o que, em 1995. Há muito tempo já vem causando, e há muito tempo já pessoas. Só que agora estourou e a massa, a maior parte, né, ou não, resolveu aderir. Mas são pessoas que já vêm polemizando há muito tempo e se posicionando. Que amnésia política é essa que dá nas pessoas que deixa esse tipo de coisa passar? Porque é um caso real. Forte. Eu acredito, uma das coisas, sim, claro, a parte de chegar à denúncia, a confissão forçada deles, o julgamento, é tudo muito forte, mas pra mim também é muito claro, tanto que a maior parte da série, que é o pós-prisão, dentro da prisão, o que acontece então com esse jovem incriminado injustamente, que é foda, ele perdeu a vida dele, perdeu ali a adolescência, perdeu tudo, com certeza. Passando por esses processos, e quando ele sai, o que aparece pra ele? Porque a gente tá falando disso também, é esse o ponto também que pincela ainda mais a injustiça, é o depois da vida dessa pessoa que foi estragada. Ela não só perdeu parte dessa juventude, dessa vivência, como ela acaba perdendo muitas oportunidades no pós. Com certeza. Com certeza. Porque tem uma cena muito interessante que é
que é hispânico. Eu esqueci Sim, o nome dele. sim, Tá, sim. mas eu sei quem que é, mas também... É Santana, eu lembro que o sobrenome dele é Santana. Exatamente. Ray Santana, ele tá procurando um emprego e aí fala, mas você tem que vir aqui a cada 90 dias, ou seja, você não pode sair daqui de perto, você não pode ter nenhum emprego que precise de licença, o outro também escuta isso, ou seja, você não pode ser professor, você não pode dirigir um ônibus, você não pode fazer nada, Exatamente. nenhum emprego regular você pode, porque você é fechado. Como você não conseguir? pode ficar perto de criança, você não pode nenhum emprego que fique perto de mulheres. Onde é que você vai trabalhar? Teve um até que foi assinar, não foi um documento que ele foi assinar o nome dele, aí ele riscou Ele assim, o mudou, sobrenome. Ele falou, opa, né, vou riscar, porque tipo, as pessoas sabiam que ele era, o caso foi caso foi famoso. As mães forte. perderam Então, os empregos. Foi um caso muito... Assim, eu acredito que para quem é dos Estados Unidos, assistir essa série foi ainda mais potente, né? Porque os pais com certeza ouviram coisa, né? sobre isso. Foi um caso aparentemente muito famoso. Eu não tô... Gente, eu acredito que tinha a dimensão, deixa eu ver algo... Tipo Isabela Nardoni, de coisas que eu tô dizendo aqui que são fortes, um caso que marcou muito. Não é a mesma coisa, mas de um caso forte, midiático, que se você vê hoje lê um sobrenome Nardoni, a pessoa pode ter nada a ver com os parentes, mas você associa na hora. Com certeza. Entendeu? É uma coisa bem forte. isso. Marcou muito lá. Foi algo muito forte, muito grande. Então, não tenho dúvida que para eles assistir isso deve ser muito complexo, né? De todos os meninos, se você parar pra assistir, se você já assistiu, tem a situação de Corey, que é tipo muito louca. Meu Deus do céu, não sei dizer se é azar, eu não sei dizer o que é aquilo. Pra mim é um dos mais injustiçados. Velho, na porque minha é uma cabeça, situação. assim, Ele foi acompanhar um amigo. Ele não era pra ir pra delegacia. Não é nem que ele tava lá com os meninos, porque os meninos, não que justifica alguma coisa, mas os meninos estavam lá. Ele só foi acompanhar. Não, ele tava no dia, que depois ele fica refletindo. Eu acho que ele não chega a acompanhar, por exemplo, o pessoal que tava batendo no ciclista. Ele tava chegando ainda, na verdade. Tava chegando. Ele não tava lá na hora. Tanto que o nome dele não foi citado. Exatamente, porque ele não tava lá exatamente. Ele ainda ia chegar. Exatamente, ele só foi acompanhar o amigo, e depois, rapaz, é muito complexo. Porque diferente dos meninos, ele é o único que tinha 16 anos. Exatamente. Pelo que eu entendi assistindo, 16 anos nos Estados Unidos, na maioridade. já estavam numa maioridade que poderia ser preso oficialmente. Não precisaria de um reformatório, não ia pro reformatório. Não ia pro reformatório, iria pra uma prisão oficialmente, né, de homens mais velhos. E levantam a discussão, porque assim, pra mim é uma das partes mais difíceis do... Velho, rapaz, eu acho que o lugar dele enlouqueceria. Eu percebia, tipo, a confusão mental, assim, sabe? Na cabeça dele. Eu conseguia perceber claramente isso em todo o episódio. Muito, porque é muito forte, gente. Aquilo ali é querer muito viver. Muito, rapaz, muito. Sabe, porque na Solitária, o que eu pensei, é ruim, é horrível, mas eu pensei, eu não ia aguentar me matar. Sim, exatamente. Eu praticamente essa sensação. Infelizmente é esse pensamento foda. que vem, porque você vai apanhar. Se aqui no Brasil a gente sabe, o estuprador, o que acontece com o estuprador na cadeia, você só fala isso. As pessoas sabem. Todo mundo sabe. Isso, aparentemente é algo mundial, universal. Sim, é uma lei do crime universal. Agora pense em um cara que ele nem assumiu, porque ele não fez, ele era inocente. Um cara não, uma criança. Exatamente. De 16 anos, e eu olhava pro lado, eu fui acompanhar meu amigo, do nada eu tô preso, eles não estão aqui. E eles não estão aqui, exatamente. A cena com a mãe também, né? Foi tanto que eles visitar conseguem e fazer, eles fazem um episódio, né? Que tem os quatro menores, né? Que ficaram no reformatório. Eles contam a história deles ali um pouco até atrelada. Porque eles também saíram em momentos. É isso, a pena é diferente pra quem tem uma idade diferente. Sim. Uma consciência diferente, aparentemente, né? Como a gente tá tratando aqui, quem tem 18 anos no Brasil hoje, como paga, e quem tem menos de 18. Então é bem complexa mesmo a situação. É muito interessante ver a parte dele, porque é muito forte, gente. E principalmente porque de todos, assim, não sei se eu tenho só essa visão, ele tinha a família mais desestruturada. Vixe, é uma coisa assim muito difícil, gente, de verdade, de assistir, porque você se vê com uma realidade que não é única. Imaginar que há outros meninos, homens negros. Vixe, eu tô pensando aqui de novo, tipo, no irmão dele, que depois se descobre. E aí você fica, rapaz, ele descobre. Gente, é muito difícil. Tudo junto, na cabeça dele. Tem uma hora que ele fala. Gente, imagina pra ele. Tem uma hora que ele vai pedir transferência na série, quem assistiu vai lembrar disso. E aí ele fala, não, isso aqui não tem como ir pra mais longe que isso. Minha cota de azar acabou. Porque realmente ele se prejudicou no tribunal, porque ele não frequentava as aulas regularmente. Sim. Sabe? Ele tava com a namoradinha, lanchando, e saiu, falou, em 5 minutos eu volto. Foi só... Depois ele foi acompanhar, nisso ele se envolveu num parque. Depois ele foi só acompanhar o amigo.
Gente, é muito A mãe louco. dele não tinha como pagar... Ele era o mais velho e a mãe dele não tinha como pagar a fiança porque ela só vendia drogas na casa dela. Velho, Ele- muito pesado. E ele era disléxico também. Muito, velho, é uma situação, assim, eu digo a você hoje, é triste, eu não gosto de colocar essa situação de pena, né? Mas, assim, hoje é uma pessoa pra se admirar, gente, porque é algo, assim, surreal, na minha visão, muito difícil. A gente não tem essa noção. Pensando assim, mais não tem essa noção, assim, vou falar por mim, pelas meninas, né? A gente não tem nenhum parente, ninguém assim tão próximo que esteja em uma situação de presídio, de carceramento, assim, por ter cometido ou não um crime. E é muito complexo, gente, porque envolve tudo, é a família, é esse pó, e a família passando, imagina mãe, gente, assim, eu hoje não tenho perspectiva nem vontade de ter filho, e eu assisto uma coisa dessa e fico, Deus, é agora que eu não quero mesmo. Não dá imaginar uma mãe passando por uma situação dessa, passando ainda sem ter dinheiro. Cara, você imagina, você sabe que seu filho não fez, tipo, ele tá lá, você não tem como tirar ele, você não tem dinheiro, gente, isso é tipo, né? Caralho, tipo, ele tá lá e tá sofrendo e você não tem o que fazer. E aí, você faz o quê, gente? É muito difícil. Muito... deve ser muito difícil quando as cenas vai o tempo passando. Entra uma criança de 14 anos, sai um homem de lá com quase 30. É muito Como é que você reage com isso? E o pior é que só quando foi comprovado a inocência deles, foi em 2002. 2002. A gente tá falando de um caso de 1989. Só em 2002. Vocês têm noção do que é isso? Por quê? Não tem. Isso por quê? Porque não houve um cuidado de vamos revisitar esse crime para... Não. O próprio abusador resolveu, acho que ele se converteu, né? Ele estava em momento espiritual, assim, então assim, Deus também entregue a alma dele, Jesus, mas enfim, que não era pra estar fazendo nada. Mas quando ele resolveu, e aí você pensa assim, meu Deus do céu. Por isso, ele fica imaginando, se ele não falasse, não tivesse vivo, se ele não tivesse vivo, gente, se ele tivesse morrido, hoje, no tiroteio, sei lá, alguém... Até hoje eles não estão na cadeia e ninguém, ó. E já que chegamos nesse ponto, o verdadeiro criminoso saiu, ele fala na série, saiu com as roupas ensanguentadas de lá, andando com o fone na mulher. Sim. E eles estavam correndo atrás do grupo de jovens negros. Exatamente. Havia um modus operandi, a advogada, depois quando vai investigar isso para inocentá-los, ainda questiona isso, tanto a promotora como o detetive da época, né, o investigador. Isso é mais. Era muito fácil pra eles, né, colocar a Exatamente. Era muito mais fácil. Eles estavam ali perto, assim, era mais fácil. Gente, muito difícil. É uma série pra refletir muito, ela merece todo o destaque. Eu tava vendo essa semana, tem uma coisa de uma semana, não sei se essa semana ela ainda continua, mas ela passou por 2 semanas, primeiras 2 semanas de junho, como a série mais vista na Netflix desde a sua estreia. Tava sempre, porque as pessoas estavam sempre assistindo. Porque realmente é algo muito impactante, uma direção maravilhosa, a Ava. Eu vi depois que ela tinha dirigido também um filme, não sei se vocês assistiram, Selma. Selma é um filme muito lindo. Gente, eu assisti, é muito, muito bom. Vocês têm que assistir. Selma é muito maravilhoso. Conta a história da caminhada que Martin Luther King fez parte, sobre os direitos. É um filme lindo. Inclusive, ele ganhou um Oscar de música, de canção original. Velho, é lindo. Realmente é muito emocionante. Uma direção incrível. Eu não sabia que era a direção dela. E a série é também muito bem dirigida. E leva a gente aos pontos fortes. Faz a gente refletir mesmo. Coloca você assim, pensa, caralho, velho, se fosse eu, se fosse, sei lá, minha vida, meu parente, minha família, assim, como a Agnes falou, em 2012, né, eles foram inocentados, oficialmente, 2002, oficialmente inocentados, eles receberam indenização, né, do Estado. Depois de um tempo eles receberam indenização de 40 milhões de dólares. Sim. Pelo Sim, que deve ser pouco. Desculpa, rumores. Gente, tiveram a ficha limpa também. Velho, ainda claro, a indenização que deveria acontecer, aconteceu nesse sentido, claro, a gente fala de várias injustiças, era o mínimo do mínimo, várias coisas, o governo americano reconheceu seu erro, né? Teve que reconhecer, não tinha o que fazer, né? E depois de um tempo. Na verdade, eles acusaram, tipo, os promotores, alguns advogados, pessoas que estavam envolvidas no crime de racismo, né? Então realmente, houve, isso, a questão de se fazer justiça a todo custo, de locais em que a justiça ela funciona no sentido de que as pessoas realmente vão ser julgadas, os processos ocorrem, que podem acontecer casos assim de grande justiça, mas também é possível também que haja uma mínima reparação, como é o caso deles. É muito interessante no final da série, passa todos eles, né, hoje, enquanto homens, e suas vidas, o que eles fazem da vida hoje. Exatamente. E é muito assim, é muito pra
Por isso que, pra mim, a direção ela foi muito inteligente. Fecha de forma... Isso é real. Não fecha e diz assim, não esqueça que isso aqui foi real. Foram esses homens que me encheram e você fica... Caramba, o que é isso? Muito boa, gente, a série. Assim, pelo menos forte, mas faz a gente refletir muito. Vale muito a pena assistir, gente. Muito. É tipo, muito você fica, meu Deus do céu. Dá um ódio, assim, nossa, um misto de ódio. Eu vi a foto dessa mulher hoje, juro, veio um ódio no meu coração. Não compre os livros dela, entendeu? O nome dela é Linda Félix, alguma coisa assim. Não compre. Nossa, eu tenho um ódio, sério. Eu vi a foto, me subiu o negócio. E eu escrevi o negócio dessa mulher desgraçada. Nossa, gente, que ódio, sério. Dá muita raiva, porque como eles retratam o início das investigações, como as pessoas estavam apontando as falhas, as faltas. Gente, isso aqui não tá. Isso aqui não é um caso que... Gente, mas tudo apontava. Umas coisas não apontavam. Eles não sabiam onde tinha acontecido. Eles falam que em um lugar eles estavam fazendo essa arruaça e tal, e em outro lugar houve essa situação. Então, tipo, como que eles poderiam estar no mesmo lugar, tipo, ao mesmo tempo? Ela sabia que não tinha acontecido, mas eram jovens negros, né? E com certeza eles devem ser ladrão em algum ponto. É muito mais fácil pra ela colocar a culpa. Foi assim que ela resolveu o caso. E é isso, pessoal. Se deixar, a gente vai falar aqui. Sim, eu tô mais coisas. Mas enfim, então, se você assistiu, como você achou, como você se sentiu, se você não assistiu, se você se sentiu instigado, porque se deixar, meu filho, aqui. Exatamente. A gente fica vindo todo só falando. Conta aqui pra gente, tá bom? Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos